A administração está em nosso dia a dia. É a ciência que sistematiza e gerencia negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Os profissionais de administração estão em hospitais, comércios, indústrias, empresas. Todas elas empregam milhares de pessoas e transformam a realidade do planeta. Profissionais que, com competência e ética, podem contar com um conselho forte e atuante. Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do profissional de administração, contribuindo com o desenvolvimento do país. É a missão do Conselho Regional de Administração de Goiás. Mas essa tarefa não é de hoje. No estado de Goiás, essa história começou lá em 1963, com a implantação do primeiro curso superior de administração na Universidade Católica de Goiás. No Brasil, a história começa em 9 de setembro de 1965, quando a profissão é regulamentada pela Lei 4769. E assim, também foram criados os Conselhos Federal e Regionais de Administração, que juntos formam o sistema CFA-CRAs. A atuação do CRA a partir de 92, ele esteve mais presente perante a sociedade, perante os empresários, na administração pública, e isso fez com que até que houvesse aí uma expansão do número de faculdades, de instituições de ensino em Goiás. Mas o CRA de Goiás teve assim uma força muito grande na história da administração, seja ela pública, seja ela privada. Tá? Por uma importância que o CRA de Goiás impulsionou, nesse sentido assim, fazendo com que a sociedade reconhecesse essa profissão tão importante para o mercado, seja da iniciativa privada ou da administração pública. O Conselho Regional de Administração de Goiás, assim como os 27 conselhos regionais, são responsáveis pelo registro e fiscalização da profissão nos estados. Com essa inscrição no CRA, o profissional está legalmente habilitado para exercer a ciência. Tecnólogos, técnicos de nível médio, mestres e doutores em administração também podem solicitar o registro profissional, mas a atuação é restrita ao campo de formação. O CRA Goiás atingiu uma das suas principais metas, uma sede digna para a profissão, que representasse o administrador com orgulho e tivesse sempre as portas abertas para o profissional de administração. As ações eram destaque para o CRA, que trabalhou de maneira incansável para promover a profissão, com conhecimento e qualificação. O CRA de Goiás sempre teve responsabilidade com os administradores de todo o estado e por isso estabeleceu seccionais em cidades estratégicas para atender bem o administrador. Para a melhoria profissional foi investido muito em cursos e desenvolvimento do conhecimento, como a realização dos maiores eventos científicos da América Latina, entre eles o Fórum Internacional de Administração, o 5º Congresso de Administração do Mercosul, o 13º Encontro Latino-Americano de Administração, o 15º Encontro Brasileiro de Administração e diversos outros eventos de cunho educacional e de aperfeiçoamento profissional, como o Expo ADM, Enato, Engade e Emprocard. Fizemos um Embra 98 em Goiânia, maior Embra realizado, até hoje. Eu falo isso sem modéstia nenhuma, tá? Mas em 2001 com FIA, mais de 4.000 pessoas, aí veio o Conamerco, que é da OLA, veio o ENLA, que é da OLA. Fizemos todos os eventos, seja do sistema CFA-CRA, mas também da OLA, Organização Latino-Americana de Administração, que eu fui o vice-presidente dela. Profissionais que são apaixonados pela profissão. Gosto demais dessa profissão. Tem algo dentro de mim, um compromisso que eu tenho, mas dentro de mim um compromisso assumido lá há muito tempo, da década lá de 80 aproximadamente. Só eu sei, E por isso que é a minha motivação. Ser administrador é motivo de orgulho, e esse orgulho aumenta com atuações importantes do CRA para a valorização da profissão, como a inclusão do administrador como vocal nas juntas comerciais,
no Conselho Administrativo Tributário de Goiás e no Conselho Fiscal Tributário de Goiânia. Ter o administrador em postos de tomada de decisão é valorizar a profissão. Além dessas conquistas, o CRA também conseguiu a criação do cargo de administrador nas prefeituras e câmaras municipais de diversas cidades do estado. Incluiu o Dia do Administrador no calendário cívico-cultural do país, no estado de Goiás e em diversos municípios goianos. Também proporcionou a inclusão do administrador para assinar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Hoje o CRA de Goiás tem credibilidade perante a categoria e a sociedade, o que motivou o incremento significativo no aumento dos números de registros de pessoas físicas e jurídicas. O Conselho Regional de Administração de Goiás trabalha, pensa e valoriza o administrador. O Conselho já realizou muito e vai continuar realizando ainda mais, porque vive verdadeiramente a administração. Ser administrador é ser CRA. CRA Goiás defendendo e valorizando o administrador. Como é muito bom estarmos aqui novamente em mais um evento realizado pelo CRA de Goiás. Inicialmente, queremos dar as boas-vindas a todos que estão participando dessa palestra, que é de suma importância para os profissionais de administração, empresários e gestores. Agora, quero convidar você aí que está participando do nosso evento para ativar embaixo aí o sininho. Ativando o mesmo, você passará a receber as nossas próximas palestras e também os nossos eventos. O CRA de Goiás presenteia hoje a categoria com mais uma mega palestra que tem como tema Líder Coach, conexão com a alta performance, e será apresentada pelo administrador e professor Rubens Kirstein Júnior. Nessa palestra, o palestrante abordará algumas questões de suma importância. Como esperar que alguém saiba liderar se não tem conhecimento sobre o comportamento humano? Como lidar com as mudanças que nos atropelam diariamente? Ao mesmo tempo, aproveitá-la para evoluir. Qual o papel do líder coach nas organizações e como ser este líder? Estas e outras questões serão explanadas pelo nosso palestrante convidado de hoje. Vamos agora apresentar um mini currículo do nosso convidado Rubens Júnior. Ele é administrador de empresa, com pós-graduação em gestão de pessoas e qualidade em serviços. Possui também MBAs em gestão de pessoas por competências e coach. Também tem MBA em executivo em gestão de negócios e Master Coach. Também é diretor executivo da presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e também diretor de assuntos governamentais da BRH de Goiás. Também é professor e palestrante. Que tenhamos uma excelente palestra. Com vocês, o nosso convidado, o administrador e professor Rubens Júnior. Olá, sou o professor administrador Rubens Kirstein Júnior e venho aqui falar para vocês um pouquinho sobre Líder Coach, conexão com alta performance. Nos dias de hoje, eu costumo dizer que nós estamos dentro de um tabuleiro de xadrez, onde a gente, como gestor, como líder, a gente precisa ter uma noção das peças e dos movimentos que precisamos fazer dentro das empresas e das organizações que trabalhamos. Primeiramente, a gente precisa compreender o tabuleiro completo. O que é isso? A gente precisa analisar tudo que está acontecendo dentro da empresa, tudo que acontece, né, à nossa volta naquele momento. Selecionar as peças que a gente vai poder mexer. Então, saber quem é cada um dos recursos que nós temos, recursos humanos ali, para poder cada um exercer de melhor forma determinadas tarefas. Estar atento ao adversário. O que é estar atento ao adversário? Nós precisamos saber como é que se comporta o mercado, né, de concorrência, o mercado também na área de gestão de pessoas, né, para que a gente possa estar atento, sabendo tudo que está acontecendo. Planejar um posicionamento inteligente.
Ou seja, nós precisamos saber nos posicionar bem, pensar, refletir nas decisões que vamos tomar. E por último, pensar vários passos à frente. A gente precisa prever as possibilidades de desdobramento da realidade. Então, coisas que podem acontecer e que possam trazer alguns benefícios ou muitas vezes também alguns malefícios para a nossa atuação enquanto líder. Hoje a gente sabe que a tecnologia, ela igualou a capacidade técnica das organizações. Mais do que nunca, está bem notável hoje. Então, qual é a diferença? A diferença são as pessoas. As pessoas passaram a se tornar o verdadeiro diferencial competitivo das empresas. Portanto, as organizações, os profissionais que não investem na capacidade de liderar pessoas, ficam vulneráveis diante dos concorrentes. Então, hoje, o grande segredo é investir na capacidade de liderar. E o que vem a ser essa liderança? Stephen Covey costuma dizer que liderança é comunicar o potencial e o valor dos outros com tanta clareza que eles se sintam inspirados a vê-los em si mesmo. Então, o líder é aquele que ajuda a inspirar. Ele inspira na pessoa para que ela possa realmente se desenvolver e mostrar o seu verdadeiro potencial. Como a gente pode esperar que alguém saiba liderar se não tem conhecimento sobre o comportamento humano? O líder que se diz líder e não conhece o comportamento humano, ele vai se deparar com algumas situações muito constantes. Primeiro, ele não vai ter o controle, vai ficar sem controle sobre os acontecimentos, e sobre os liderados. Porque se ele não conhece das pessoas, ele não vai entender porque as coisas estão acontecendo. Ele vai ter aquela sensação de impotência para promover as mudanças. Então não vai ser fácil para ele fazer mudanças, porque ele não conhece as pessoas, ele não conhece o que ele está trabalhando, o que ele tem em mãos. Vai se sentir inseguro, com receio de fracassar na sua missão, porque não tem o controle da sua equipe. Muitas vezes ele vai se sentir até rejeitado, desvalorizado, ignorado. Isso acontece muito. A equipe ignorar o seu líder. E com isso ele vai perdendo a motivação de continuar naquela função que ele vem exercendo. Aí eu pergunto, como lidar com as mudanças que nos atropelam diariamente em uma velocidade impressionante e, ao mesmo tempo, aproveitá-las para a gente poder evoluir? As organizações hoje, elas esperam que os seus líderes sejam capazes de oferecer rápidas respostas, influenciar os seus liderados a fazer o mesmo. Então não basta somente eu fazer com que as coisas aconteçam. Eu preciso que os meus liderados estejam também capacitados e possam também fazer da mesma forma que eu faço, que ela possa gerar coisas boas para a organização. E qual seria o grande conhecimento que a gente precisa fazer? Influenciar os nossos liderados a ter gosto pelo conhecimento. Então, quando você desenvolve nas pessoas o gosto pelo conhecimento, conhecer bem a atividade da empresa, conhecer a sua cultura, conhecer a sua missão, saber o que realmente ela está fazendo ali dentro, qual é a importância dela, você traz para a sua equipe um nível de responsabilidade muito maior, mas também traz um nível de efetividade grandioso, onde as pessoas sabem o que estão fazendo, têm o conhecimento e têm o gosto pelo conhecimento. O poder de liderança, ele depende muito da vontade e da determinação de obter mais e melhores informações para gerar ideias, novas soluções. Então é importante muito, a determinação que a pessoa tem que ter de obter informações. Então, enquanto líder, eu preciso estar sabendo tudo o que está acontecendo ao meu redor, para que eu possa realmente passar para a minha equipe um posicionamento melhor e demonstrar que eu tenho conhecimento da situação e assim a gente poder dar segurança para a nossa equipe.
Algumas atitudes práticas a gente pode observar. Então, primeiro, a gente precisa acreditar em si mesmo, sabe? Influenciar positivamente, gerar nas pessoas confiança no futuro. Esse é o papel da gente, buscar mostrar isso para a nossa equipe, encontrar possibilidades novas de comunicar com as pessoas. Eu tenho que chegar na linguagem de cada um, da forma que cada um entenda melhor aquilo que eu, como líder, quero estar passando. Enxergar oportunidades e também aprender constantemente. Não só aprender com cursos, não, mas aprender com cada uma das pessoas que você convive dentro da sua equipe. O aprendizado, eu costumo dizer que ninguém é tão pobre que não possa dar e não é tão rico que não possa receber. Então nós precisamos sim estar interagindo mais com a nossa equipe, respeitando o conhecimento de cada um e aprendendo com cada um. Crescer ainda mais como profissional e ser humano. Então eu não tenho que me preocupar só em ser um excelente profissional. Como é que eu estou sendo em termos de ser humano? O que eu estou gerando? Que legado que eu estou deixando para o mundo? Então a gente precisa também se preocupar com isso. São atitudes práticas que todo líder deve carregar consigo. Devemos fazer revisões dos valores também. Os valores éticos, por exemplo, o que é o justo e o que é o injusto. Eu preciso ter bem claro isso e a minha equipe também precisa ter bem claro isso. Os valores estéticos, o que é o belo e o que é o feio. E os lógicos, que são os conhecimentos. Então, quando você tem claro esses valores que orientam seus comportamentos, suas atitudes, é mais fácil de você tomar as decisões. Então, se você precisa rever os seus valores para que você possa tomar melhor as suas decisões. Uma coisa que é muito interessante, as pessoas, quando a gente fala com relação a influenciar outras pessoas, olha, o segredo é a gente ser influenciável. Porque é a chave para influenciar outras pessoas, é você ser influenciável, se deixar também levar, para que você possa entender os dois lados da história. Então, é um conselho que fica para vocês aí. Ser influenciável é a chave para influenciar os outros. O que somos comunica com muito mais eloquência do que dizemos ou fazemos. Então, o que somos, nós mostramos no nosso dia a dia. Então, assim, quais são as atitudes que trariam para a gente, assim, momentos de mostrar que realmente nós estamos desenvolvendo uma capacidade de liderar? Primeiro, imparcialidade nas ações. Buscar sempre nas decisões a justiça, a equidade, porque isso é muito importante transmitir isso para a sua equipe. A pessoa precisa saber que você é imparcial. Integridade e honestidade. Então, integridade e honestidade vai transmitir para a equipe o quê? Confiança. Porque se você é um líder que é íntegro, é honesto, então você vai transmitir para a sua equipe confiança. A dignidade, contribuição, vai demonstrar o quê? Que você está disposto também a servir e não só ser servido. Então, o fato de você estar servindo a sua equipe, servindo a sua empresa, é muito importante que fique bem caracterizado dentro da sua dignidade, da sua contribuição. A qualidade, porque qualidade visa o quê? A excelência do serviço prestado, a excelência das suas atitudes. Também nós temos aí o potencial, a paciência, a educação, o encorajamento. Então, isso a gente precisa passar para a nossa equipe. E a gente vai passar não é falando, não é dizendo, não é fazendo. A gente vai mostrar realmente com que nós estamos dispostos a nos mostrar no nosso dia a dia. Mais um conselhozinho básico, Seja um guia, não um juiz. Seja um modelo, não um crítico. Seja uma parte da solução, não parte de um problema. Então devemos buscar isso aqui para que a gente possa realmente mostrar que você está ali para ajudar, para servir e para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível dentro da sua organização.
Como a gente está falando de líder coach, é importante a gente falar o que é o coaching, né? Hoje, muitas vezes banalizado, né? Mas o coach ele é um estudo muito importante, porque ele é um processo de reorganização e reestruturação do pensamento orientado para o futuro, ao alcance de metas, objetivos específicos, com abordagem que ela trabalha o quê? Ela trabalha com especificação de foco, estratégias para viabilizar caminhos mais produtivos e resultados mais efetivos para o desenvolvimento do indivíduo e dentro de qualquer contexto, tá? Então ele tem como objetivo o quê? Promover e materializar mudanças, gerar crescimento pessoal e profissional, com autonomia e melhor desempenho. Resgatar valores, motivações, melhorar relacionamentos, potencializar habilidades, estruturar as forças para lidar com os desafios, ampliar a capacidade de administrar conflitos. Isso tudo é o coaching. E agora a gente sabendo o que é o coaching, a gente vai entender qual é o papel do líder coach, que é aquele que vai praticar o coaching. Então a gente sabe que o principal papel é inspirar, influenciar e auxiliar os seus liderados a partir do seu comportamento e atitudes, permitindo que a equipe aumente o nível de contribuição coletiva e realize algo verdadeiramente extraordinário. Então vejam bem, inspirar, influenciar e auxiliar os seus liderados. Esse é o principal papel do líder coach. Rubens, mas como ser esse líder coach? Primeiramente, algumas dicas. Vamos construir ambientes seguros. O que é construir ambientes seguros? Ambientes que gerem confiança entre todos os membros da equipe. Como é que você gera confiança nos membros da equipe? Você tem que ter verdade nas suas ações, transparência, simplicidade, congruência entre valores e ações. Isso vai trazer o quê? Vai gerar confiança na equipe. Você tem que buscar o quê? Conseguir o comprometimento e engajamento de todos. De que forma? Primeiro, afetivo. Mostrar a importância colaborador-empresa na vida da empresa e a vida da empresa na vida do colaborador. Porque dali ele tira o sustento dele. Então, essa relação é uma relação afetiva que ela tem que sempre estar sendo reforçada no âmbito da sua equipe. Algumas coisas que é necessário. Então, assim, por exemplo, os benefícios que o trabalho gera para a vida daquela pessoa. Então, isso tem que ser passado constantemente, né? E também, alguma coisa que vai ajudar muito no comprometimento é a questão ética. A empresa precisa compartilhar com o colaborador os fortes princípios e valores que ela tem. Então, quando você compartilha e exercita isso no dia a dia, você vai ter um comprometimento ético entre colaborador e empresa. Outra coisa importante, o líder ele precisa comunicar de forma eficaz e competente, ou seja, uma comunicação empática. De que forma que isso acontece? Primeiramente, a gente precisa aprender a escutar. Quando eu falo escutar, eu não falo ouvir. Eu falo escutar com ouvidos, olhos e coração. E para isso você tem uma dica. Como é que a pessoa vai saber que você realmente a escutou? Quando ela terminar de falar determinado assunto com você, você repete para ela. Então, o que você quer dizer para mim? É isso, 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 isso? Ok, entendi. Ela vai dizer para você, isso mesmo. Então, ela vai ter a certeza que você a escutou com ouvido, olhos e coração. Né? Uma dica importante. Outra coisa, compreenda o modelo de mundo do seu liderado. Eu preciso saber, cada pessoa vive num mundo diferente. Ela tem questões econômicas diferentes, questões familiares diferentes, ela tem religião diferente. E eu preciso conhecer cada um deles para que eu possa compreender o modelo de mundo do meu liderado. Outro aspecto importante, construa uma linguagem com sentido sempre positivo e afirmativa. A gente precisa sempre levar coisas positivas para a equipe. Então você pode até chamar a atenção de forma positiva, você pode orientar de forma positiva, sempre buscando
né, essa forma afirmativa de mostrar o que acontece para os seus membros da equipe. Detalhe importante, como coach baseado em perguntas, a gente deve sempre estar fazendo como líder o quê? Fazendo pergunta mais do que oferecendo resposta. Porque quando você pergunta, você faz com que a pessoa passe para você aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está vivendo e vai ajudá-la a desenvolver o raciocínio para que fique não uma coisa imposta, mas que seja uma coisa dialogada entre a equipe. Respeite os códigos de honra e acordos. Gente, você você precisa influenciar, você precisa inspirar toda a sua equipe, né? Mas você tem que basear o quê? Na sua forma de agir. E a sua forma de agir é melhor que existe, qual que é? Com os acordos. E qual tipo de acordo é o melhor? É aquele acordo ganha-ganha. Então, eu tenho que ganhar, o meu colaborador tem que ganhar, a minha equipe tem que ganhar, mas a gente não pode deixar de observar um detalhe. É preciso cobrar a entrega. É preciso cobrar a entrega. Então, veja bem, eu posso fazer o acordo onde todo mundo ganhe, que é o melhor que existe? Sim, mas eu não posso abrir mão de cobrar a entrega. Haja no presente com foco sempre no futuro. Lembra que eu falei lá? O que vem a ser o coach? Ele sempre está com foco no futuro. Então, você como líder coach precisa estar agindo no presente, mas o seu foco tem que estar sempre no futuro, no que pode vir a acontecer. Criar sinergia entre a equipe, né? Valorizar, respeitar as diferenças, investir nos pontos fortes e compreendendo as fraquezas da equipe. Então, muitas vezes a gente foca muito naquele ponto negativo para tentar melhorar. Não, a gente precisa valorizar o que aquela pessoa da equipe tem de positivo e depois a gente trabalhar, né, os pontos de melhoria para criar o quê? Uma sinergia em toda a equipe. Busque um modo diferente de fazer tudo. Como assim, Rubens? Eu, nas minhas leituras, encontrei uma coisa muito interessante que é o essencialismo. O essencialismo, no livro de Greg McKell, nossa, que nome difícil. No essencialismo, eu vi que ele não é um modo de fazer mais uma coisa. Ele é um modo diferente de fazer tudo. Então, é um método para identificar o que é vital, eliminar todo o resto, para que a gente possa dar maior contribuição possível àquilo que realmente importa. Né? Então, o essencialismo, na minha vida, me ajudou muito, tanto no fato de liderança da equipe, como também na minha vida pessoal, na própria liderança da minha vida pessoal. Então, a gente buscando realmente um modo de fazer mais uma coisa, não. Um modo diferente para eu poder fazer tudo que eu gosto de fazer e que eu preciso fazer. Os essencialistas, assim como os coaches, eles são observadores e ouvintes poderosos, com filtro para as coisas fascinantes. Ele presta atenção nos sinais em meio ao ruído, ele ouve o que não é dito, ele examina para achar a essência da informação. Então, com isso, nós temos um foco maior de observação e escuta, ouvir realmente, né, para que a gente possa entender melhor o que está se passando. O essencialista, o líder essencialista, ele pensa menos, porém melhor. E como que a gente pensa melhor? Pensar menos e, porém, pensar melhor. Primeiro, eu escolho o que eu vou fazer. E apenas poucas coisas realmente importam. Né? Eu posso fazer de tudo, mas eu não posso fazer tudo. Então, do que eu vou abrir mão? Eu preciso escolher, na minha relação de coisas, o que é mais importante para mim e o que eu posso abrir mão. O essencialista, ele busca, a busca dele é disciplinada sempre por menos. Ele faz uma pausa para discernir o que realmente importa, para distinguir as poucas oportunidades vitais das triviais. Ele diz sim a uma oportunidade
e exige dizer não a várias outras, ele sempre pergunta assim, que problema que eu quero? Escolhe esse problema. Ele diz não a tudo, tudo. O essencialista diz não a tudo, menos ao essencial. A gente entende, né, que quando você diz não, né, exige a gente trocar a popularidade por respeito. Eu, às vezes, na minha função que eu exerço hoje, eu preciso muitas vezes dizer não. E as pessoas, não é que elas não criticam, mas o não, quando ele é claro, ele pode ser mais gentil do que um sim vago ou sem compromisso. Então, quando as pessoas entendem que o seu não é claro, elas te respeitam por aquele não, né? E dizer não tem a ver com a própria capacidade de liderança. Ela remove obstáculos para tornar a execução muito mais fácil. Então, se eu fico enrolando, se eu fico cozinhando a coisa ali toda vez, não, eu preciso falar não, então vamos dizer não, mas que seja um não claro, que a pessoa entenda o porquê ela está recebendo aquele não. Olha, o líder essencialista também, ele obtém muito, ele leva uma vida que tem significado, ele escolhe com cuidado para fazer um excelente trabalho, ele sente-se no controle realmente, faz as coisas certas, sente alegria na jornada de trabalho, porque ele tem noção de tudo que está acontecendo e ele escolheu aquilo que é melhor para acontecer naquele momento. Então, eu costumo dizer para vocês o seguinte, menos coisas, mas bem feitas. Transmitir a informação certa na hora certa. Rapidez e qualidade nas tomadas de decisão. Esses são 3 pontos importantíssimos para um líder coach essencialista. Por quê? Ele vai sempre fazer menos coisas, mas vai fazer muito bem feito. Né? Ele vai transmitir a informação certa, na hora certa, nem antes nem depois. E ele vai ter rapidez e qualidade nas tomadas de decisão. Então isso vai tornar muito mais efetivo o seu trabalho de liderança com o seu grupo. Grandes líderes definem e eles articulam, né, os propósitos nobres e os valores de uma empresa. Em seguida, eles colocam esses valores em prática, na busca por esses propósitos, e inspiram todos os demais funcionários a fazer o mesmo. Então, essa é uma definição do Fred Kaufman, em que ele diz que realmente o líder é aquele que ele articula, né, mas articula os propósitos nobres, os valores da empresa. Mas não adianta só articular, depois ele precisa colocar em prática e inspirar os seus liderados para que eles também façam o mesmo. Muitos líderes estão assim tomando as coisas da seguinte forma: olha, eu estou remando um barco, tá? E vou chegar para mim aqui e falar, sigam-me, né? Então, o que é isso? Eu estou dentro de um barco e as pessoas sigam, entram no barco comigo e vamos junto. Essa é uma forma de liderar? Sim, ok, perfeito. Mas o que acontece? O Fred Kaufman, ele fez uma apresentação do estudo e ele viu como o Jeff Weiner, do LinkedIn, e outros grandes líderes conduziram as coisas de forma diferente. Ao invés de chamar a pessoa para entrar no barco dele, o que eles fizeram? Eles pegam uma prancha de surf, não dizem sigam-me, mas juntem-se a nós nessa onda enorme. O que isso quer dizer? Poxa, vou pegar uma prancha de surf, chamar minha equipe para juntar nessa onda enorme. O que isso representa hoje? O que traz isso para nós hoje? Veja bem, na primeira versão, quando a pessoa convida para entrar no barco e segui-lo, né, todos estão literalmente no mesmo barco, fazendo somente o que o líder permite que o façam. Na outra versão, todos estão na mesma onda, indo na mesma direção, mas têm muito mais liberdade para improvisar. Eu faço a manobra que eu quiser, desde que eu possa,
criar o meu próprio curso de ação, mas eu estou junto, eu estou na mesma onda. Então eu posso improvisar, eu posso agir com mais ousadia, eu posso agir com mais criatividade, eu posso definir o meu próprio curso de ação, desde que eu esteja naquela mesma onda. Então vejam como a liderança hoje, ela está tomando um perfil diferente. Então além de hoje você não precisa estar no mesmo barco, mas você precisa estar na mesma onda. E é uma coisa, ele fez uma observação muito importante, que assim, a gente precisa notar que se trata de uma onda enorme. Onda enorme, o que é? São oportunidades enormes que existem hoje. Então são desafios enormes que existem hoje. Então essa prancha, ela tem que realmente, cada um surfar naquela onda à sua maneira, mas o importante é que todos cheguem ao final. Ou seja, o objetivo seja atendido por toda a equipe. E isso vai trazer o quê? Vai trazer para a equipe a motivação de continuar cada vez mais melhorando, produzindo melhor. Meus amigos e amigas, eu gosto muito de mostrar essa realidade do que vem acontecendo hoje, mas trazer para a gente, né, alguns ensinamentos básicos de pessoas que tiveram pensamentos muito importantes e que agregam muitos valores à questão do novo líder, desse líder coach. Eu tenho comigo aqui uma fala do Goethe, que ele diz o seguinte: trate as pessoas como se elas fossem o que deveria ser, e você ajudará a se tornarem o que são capazes de ser. Ou seja, eu preciso mostrar que aquela pessoa, ela é importante, ela tem potencial. Eu preciso focar nesses pontos fortes dela, nesses pontos onde elas têm de melhor para doar para a equipe. E devagarzinho a gente vai melhorando aqueles pontos que precisam ser melhorados. Mas eu preciso mostrar porque elas vão sentir que realmente elas têm dentro dela um potencial e que foi descoberto e que foi alertado e que aquele potencial pode tornar ela um profissional muito melhor, pode trazer resultados muito melhores para a equipe. Então, o grande segredo disso, seja um líder inspirador e seja um líder que demonstre para as pessoas que você está preocupado com elas, que você conhece a realidade daquela equipe e que você sabe onde cada um pode chegar e onde cada um pode contribuir para que o trabalho de equipe como um todo seja um trabalho exitoso e que possa trazer para a organização muito sucesso. Então, o segredo está dentro de cada um, em tratar as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser, para que você possa ajudar e elas se tornar o que realmente elas são capazes de ser. Muito obrigado. E aí, gostaram? Acredito que sim, né? Foi sensacional essa palestra apresentada hoje, né? Pelo nosso convidado, administrador, o professor Rubem Júnior, né? Pela belíssima palestra e também por ter compartilhado conosco aqui o seu conhecimento. Agora, quero reiterar aquele convite especial a você que assistiu essa palestra, né? Que teve como tema Líder Coach, conexão com a alta performance. Convidando para curtir e também ativar o sininho aí embaixo, para não perder os nossos próximos eventos. O CRA de Goiás está com muitas novidades na área da qualificação profissional. Simplesmente estão imperdíveis. Que a motivação que cultivamos em cada passo nos guie rumo a um ano repleto de histórias de superação e de sucesso. Deixo aqui um abraço fraternal a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.